A sua Bíblia no livro do profeta Obadias. Estamos então pela manhã pregando os profetas menores, já pregamos em alguns. Nas próximas semanas estaremos pregando no livro do profeta Obadias. Ele é o menor livro do Antigo Testamento. Ele fica antes que Jonas e depois que Amós. Talvez, dependendo do tamanho das escrituras, seja só uma página ou uma página e meia. Livro de Obadias, a profecia de Obadias. Esse primeiro sermão será um sermão panorâmico, em que estarei trazendo uma visão geral, um pouco do contexto histórico e apontando alguns temas presentes nessa profecia. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor. E às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés, pois não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. Num dia em que, estando tu presente, estranho lhe levarão os bens, e estrangeiros lhe entrarão pelas portas, e deitarão sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles, mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião
haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique sua palavra em nossos corações. Santíssimo Deus, eterno e bondoso Pai, nesse momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Traz, Senhor, sobre nós o zelo e o entendimento da tua santa palavra. Nos abençoa. Em nome de Cristo, que nós choramos. Amém. Certo dia, em meio a tonelada de entulho, um homem que trabalhava com retroescavadeira e uma mineradora, ele, por conta do brilho do sol, ele viu um ponto muito brilhante. E ele, em meio a terra, entulho, ele foi lá ver o que era. Ele pega aquela pedrinha e percebe que ali era um diamante. Leva ao especialista e realmente ali era um diamante raro e valioso que estava perdido ali e foi achado. Muitas vezes, o livro de Obadias, dentre tantos livros das Escrituras, ele não é lido, ou muitas vezes esquecidos, mas ele é um diamante muito rico. Ele tem uma literatura vasta que conta uma situação específica que o povo de Deus estava passando, mostrando e trazendo para nós riquezas de diversos temas, onde vemos a justiça de Deus, a bondade de Deus, a restauração, as promessas de Deus, sendo então cumpridas na vida de seu povo. Esse primeiro sermão, nós estaremos vendo algumas coisas importantes para nós entendermos esse contexto do livro de Obadias, uma visão panorâmica do livro e também alguns temas doutrinários e teológicos presentes nesse lugar, e também como nos ajuda a entendermos aquilo que Cristo ele veio fazer por nós. Então, nesse texto que nós estamos diante dele, nós podemos ver a visão de Obadias, e no versículo 1, ele inicia nos mostrando a respeito de quem vem essa profecia. O versículo 1 diz assim: visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. O livro de Obadias ele foi escrito falando um pouco sobre Edom, que vem os Edomitas e também são os descendentes de Esaú. E se você lembrar bem um pouco da história, ele vai mostrar que Esaú, em um dia, ele abriu mão do direito, da herança que ele tinha, por ser descendente de Abraão e de Isaac. Ele trocou, em um dia em que ele estava faminto, toda a promessa de Deus por um prato de lentilhas. E ele e seu irmão
se tornaram inimigos. E aí, desse texto, desse problema, que talvez foi um dia, uma situação, decorrem vários problemas, uma inimizade para os descendentes dessas duas linhagens, de Esaú e de Jacó, dos edonitas e dos israelitas. Se você voltar um pouco à sua Bíblia, no texto de Gênesis capítulo 25, nós vamos entender onde começou o problema entre essas duas linhagens. Nós vamos ver aqui os descendentes, 19 ao versículo 26, os descendentes de Isaac. No versículo 22 já mostra que havia desde o ventre um problema entre os dois. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu, e consultou ao Senhor. No versículo 23, o Senhor responde, diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Desde o ventre, eles já tinham as suas lutas e rixas. E desde o ventre, o Senhor Deus já sabia o que iria acontecer no decorrer da história com essas duas nações, com os descendentes de Edom e com os descendentes de Israel. No capítulo de número 27 de Gênesis, no versículo 41, após Esaú abrir mão do seu direito de primogenitura, e Jacó, que é Israel, receber a bênção do seu pai, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 27, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. A intenção de Esaú foi justamente matar o seu próprio irmão, por conta de algo que o Senhor tinha determinado e que ele tinha se sujeitado em um momento, em um dia específico. E isso não parou por aqui. Isso foi acontecendo durante os momentos de caminhar do povo de Israel. Abra, por favor, a sua Bíblia em Números capítulo 20, do versículo 14 ao versículo 21. Esse não é o primeiro momento em que o povo de Edom traz problemas ou dificulta a vida dos israelitas. Números capítulo 20, do 14 ao 21, vai mostrar justamente o momento da história em que o povo de Israel, que era escravo no Egito, eles estavam saindo do Egito e eles precisam passar por um certo local, que era por Edom, pelo reino de Edom. E para passar por essa localidade, era necessário que se pedisse passagem, porque nenhum exército conseguiria passar por este local. Na geografia é como se fosse duas montanhas
em que tinha somente uma passagem para passar por aquele lado e chegar então, sair daquela região que hoje é o continente africano, ali no Egito, e passar para o lado ali do Oriente Médio, caminhando por Israel. E se o povo de Israel passasse por aqui, por Edom, eles não precisariam arrodear pelo deserto, eles iriam pelas planícies, que era justamente um local mais seguro, mais plano e que tinha muita riqueza de recursos para que o povo sobrevivesse ali. Eles iam pela parte próxima ao mar, mas Edom, então, eles negaram a passagem. Eles falaram: você sabe o que está acontecendo conosco? Os egípcios nos maltrataram, deixem que nós passemos. O anjo do Senhor nos tirou do Egito. A ordenança do Senhor era que Edom servisse a Israel, que essa nação aqui servisse a Israel. Mas olha o que eles disseram no versículo 18 de Números. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que eu não saia eu da espada ao teu encontro. A resposta de Edom aqui foi dizendo: olha, se vocês passarem por aqui, nós vamos matar vocês. E eles não pediram nada, só passagem. Olha, a gente não vai beber, não vai comer, a gente não vai fazer nada, só vamos passar e pronto. Não irá passar. Se passar por aqui, vai receber a espada. E a hostilidade continua. Abra, por favor, sua Bíblia agora em 2 Crônicas, capítulo 21. Do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: nos dias de Jeorão se revoltaram os edonitas contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, se levantou e feriu os edonitas que o cercavam e os capitães do carro. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor Deus de seus pais. Então, antes de chegarmos aqui a essa situação em Obadias, nós vemos que já havia um histórico desses dois povos, desde o ventre, onde em dias específicos as histórias deles se encontraram, e toda vez era guerra e morte, guerra e morte. Esse texto aqui em Obadias, quando o Senhor está trazendo essa sentença a respeito de Edom, já vem um contexto antigo de problemas e problemas. Vimos o encontro ali de Esaú e Jacó, em que Jacó, com medo de ser morto, foi enviando presentes. Muitos povos aqui que são descendentes daquele povo, em toda a história do povo de Deus, eles viviam em um contexto de guerra, de conflito, mas eram duas nações diferentes. Aqui em Obadias o problema estava acontecendo, e nós vamos ver de maneira mais detalhada o porquê. Porque Edom achou uma oportunidade de fazer o que ele queria desde o ventre. Os descendentes de Edom, depois de séculos e séculos, eles acharam uma oportunidade para fazer o que ele queria fazer desde o ventre. E esse ataque contra Judá, contra o povo de Deus e a traição de Edom, o Senhor então olhou
e então se irou contra o pecado de Edom. E não somente na profecia de Obadias, mas várias outras profecias pós-cativeiro babilônico levantam essa temática da justiça do Senhor contra aqueles que intentam contra o seu povo. Profecias contra Edom em Jeremias, castigo de Edom em Ezequiel, a destruição do monte de Esaú em Ezequiel. Em Isaías vemos o juízo de Deus sobre Edom. Em Amós, o pecado e a crueldade. Em Malaquias, o destino de Edom. Tantos outros textos que nos mostram como o Senhor, Ele vai trazer a justiça para aqueles que pecam e planejam contra o seu próprio povo, contra o povo de Deus. O que é que isso, meus irmãos, nos leva a entender, a pensarmos? A primeira coisa é que muitas vezes nós vivemos toda uma vida fazendo tudo o que deve ser feito. E muitas vezes por um dia, um momento, nós agimos de maneira não condizente com aquilo com que nós deveríamos ser. E não entendemos a profundidade que isso pode causar nas nossas vidas. Se nós formos olhar o que aconteceu ali no ventre, naquele dia em que eles estavam brigando e o Senhor falou com aquela mulher dizendo o que iria acontecer com seus filhos. Em um dia de fome, de limitação, que Esaú abriu o direito da sua primogenitura. Como em um dia, ao pedir uma passagem. Como em um dia, em um momento em que o seu irmão estava precisando de ajuda, ele foi lá para ter certeza que eles seriam derrubados. Muitos outros momentos da vida de Edom e gerações, eles não tiveram contato ou conflito com o povo de Israel. Mas sempre que eles tinham oportunidade, era guerra. Era confusão. Era problema. E o grande problema de Edom foi justamente o seu orgulho. A palavra do Senhor vai nos dizer que o orgulho de Edom levou ele à ruína. E que nenhuma nação está acima do juízo de Deus. Nenhuma nação pode fugir do juízo de Deus. Momentos em que ele disse, olha, eu não fiz nada, mas se omitiu de fazer o que era justo. E esse texto vai mostrar, meus irmãos, que é necessário entendermos todo o contexto histórico do que aconteceu com Edom e Israel, para compreendermos o quão grave foi o pecado de Edom contra o povo de Israel. E o Senhor então promete trazer a ira contra esse povo. Voltando ao texto de Obadias, quero pedir que você volte o seu olhar ao texto de Obadias. Na exposição desse livro, nós teremos 4 partes. Serão 4 exposições de maneira mais específica. A primeira é do versículo 1 ao versículo de número 9. É justamente o momento onde o Senhor ele traz o julgamento contra Edom. Onde ele traz o anúncio de que ele levantará todas as nações e chamará e convocará uma guerra para destruir aqueles que intentaram contra o povo de Deus, contra o seu próprio povo. Mostrando que todas as nações, todos os homens,
estão debaixo do governo do Senhor. E que todas as guerras, sejam de nações ou de 2 homens ou de 2 crianças no ventre, todas elas estão debaixo dos decretos de Deus. Do versículo 10 ao versículo 14, o Senhor estará explicando o porquê Edom, ele irá receber a justiça de Deus. Nós veremos que o pecado de Edom foi de omissão, porque ele deveria servir e cuidar, e de traição, porque o que eles poderiam refugiar, eles mataram ao fio da espada. Do versículo 15 e no versículo 16, nós vamos ver a importância e o entendimento quando os profetas eles falam do dia do Senhor e quando eles falam da justiça sobre as nações, mostrando que o Senhor ele julga, que ele trata, que ele castiga, que muitas vezes problemas que acontecem em nações ou no próprio mundo, como guerras, fomes, doenças e até mesmo hecatombes, fazem parte e estão debaixo do governo e do direcionamento de Deus, que é o Senhor que aplica tal ira contra aqueles que não vivem debaixo da sua palavra ou que não honram aquilo o que ele orienta. E no versículo 17 ao versículo 21, nós vamos ver justamente a restauração de Israel e o triunfo do reino de Deus. Que o Senhor faz tudo isso. Ele convoca todas as nações para que o seu povo seja abençoado, para que o seu povo triunfe e seja então restaurado, mostrando a sua soberania sobre todas as coisas. Nós podemos ver o livro de Obadias sobre 2 perspectivas. A primeira perspectiva é olhando ele como uma profecia de juízo. E é uma profecia de juízo contra aqueles que fizeram o mal, contra aqueles que praticam o mal, contra aqueles que são inimigos de Deus e do seu povo. Mas também nós podemos ver que essa profecia é uma profecia de promessa de redenção para aqueles que fazem parte do povo de Deus e que se submetem ao Senhor, mostrando que por mais que intentem, que impeçam ou desejam matar o próprio povo de Deus, o Senhor ele cuida, ele zela do seu povo, ele preserva, e que aqueles que perseguem e fazem todo o mal contra nós, eles serão julgados e vingados pelo próprio Senhor. E quando olhamos então para essa profecia, nós devemos entender que o Senhor ele vem e ele julgará. Foi isso que ele prometeu. Ele voltará e ele julgará os vivos e os mortos e todos aqueles que foram contra a palavra do Senhor. E alguns temas são entendidos aqui. O primeiro é: o orgulho leva à destruição. O orgulho leva à queda. Não há outro caminho. O orgulho leva à destruição e o orgulho leva à queda. Outra coisa é que essa queda e essa destruição é aplicada pelo próprio Deus por meio da sua justiça. Outra coisa importante é que Deus é soberano sobre todas as nações e que o povo de Deus será restaurado. E por isso, nós não podemos deixar de entender essas verdades. Não submeter ao Senhor nos leva a estar contra o próprio Deus, a bater de frente com o próprio Deus. Não ouvir a palavra do Senhor não nos torna amigo de Deus, nos torna inimigo de Deus.
E a palavra do Senhor fala: quem tem poder para lutar contra o próprio Senhor e prevalecer e destruí-lo? A palavra do Senhor fala que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso há duas situações reais e duas opções aqui presente que nós iremos ver, que nós devemos avaliar, que só há duas situações ou tipos de pessoas existentes no mundo. A primeira é que se submete ao Senhor e à sua palavra, e a segunda é que não se submete e que é inimigo de Deus. Por mais que muitos não estão acostumados a ouvir, ou não é tão comum entendermos isso, mas Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não é um bobo da corte. Ele não é um serviçal nosso. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele reina. E por Ele ser Deus Todo-Poderoso, Rei, Ele precisa, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor e submissão. Por isso, meu irmão, meu caro ouvinte, eu quero que você pense isso, diante dessa pequena profecia. Nós somos colocados nessa situação. Nos submetemos a Deus ou somos inimigos de Deus. Não há outra opção, não há como ficar em cima do muro. O que o Senhor está tratando aqui, o problema de Deus é justamente isso: omissão. E a omissão nos leva à traição. Não podemos ser omissos com aquilo que o Senhor nos diz e com aquilo para o qual Ele nos chamou. Por isso nós devemos entender que é melhor se submeter a esse Deus, porque Ele é misericordioso. Você queria estar onde? No momento do juízo? Em Edom ou em Israel? Aonde você está hoje? Em Edom ou em Israel? Aonde você estará quando Cristo voltar? Em Edom ou em Israel? Você será amigo de Deus ou inimigo dele? Se você não sujeita a ele, você é inimigo. Mas se você submete à palavra do Senhor, se você submete à vontade dele, como o seu rei, você está debaixo da graça desse Deus. E esse texto ele traz para nós algumas informações também interessantes, muito importantes para que nós possamos entender esse texto. É sobre os locais que são citados aqui nesse texto. Ele vai falar de Edom, das cidades de Edom. Volte, por favor, o seu olhar no versículo 3 e no versículo 4. Ele vai falar muito da geografia desses locais ali presentes no povo de Deus, que eles estão carregados de informação teológica e doutrinária para que nós possamos entender. O versículo 3 e o versículo 4, ele vai dizer o seguinte: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Aqui ele está mostrando um pouco da geografia de Edom, mostrando que a segurança que ele tinha localizada, onde eles moravam, fazia eles se sentirem poderosos, mesmo eles não sendo tão grandes, porque não dava para subir lá, não dava para passar por lá, a não ser que perdesse a maior parte do exército.
Era uma pequena fenda em que poucas pessoas ali passavam. No versículo 9, ele vai falar do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. O Senhor está dizendo, olha, onde está a tua segurança? Lá em Temã. Lá, os teus valentes, aqueles que são fortes, aqueles que são especialistas na segurança, em matar, em guerrear, eles estarão atemorizados, eles temerão. O Senhor então vai mostrando, olha, aonde tu coloca a tua segurança, vai ser lá que tu vai então se perder, e que tu vai perder tudo aquilo, o que tu tem colocado a tua confiança. Temã era um local em que eles tinham pessoas consideradas como sábias, conhecidas por sua sabedoria. Lá em Jeremias capítulo 49 diz isso, que o povo de Temã era considerado como os sábios. O Senhor vai dizer, olha, eles serão envergonhados. No versículo 8 ele diz, eu vou fazer perecer os sábios. Então ele vai mostrando, olha, está vendo onde estão os teus sábios, a tua sabedoria, onde tu tem colocado a tua confiança? Em Temã, eles serão atemorizados, eles serão então perdidos, eles serão envergonhados, eles acharão que vencerão, mas isso não acontecerá. Aí vem outros locais que são citados aqui, como os de Negueb, os da planície, no versículo 19. Negueb é justamente, significa deserto, região seca. Por isso, quando fala as torrentes do Negueb, é justamente um deserto em que vem as torrentes. No Salmo, fala sobre essa região. O que o Senhor está dizendo? Olha, os do deserto, que não tem nada, eles irão possuir o teu monte. Aquele povo que o meu povo destruiu, e meu povo passou pelo deserto, eles irão então possuir o teu monte. Os da planície, os filisteus, eles possuirão também os campos de Efraim. Os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. Mostrando que alguns territórios que estavam sob o domínio deles, que quando eles expulsaram o povo de Deus, eles tomaram para si parte da terra. O Senhor está dizendo, olha, o meu povo voltará a possuir esta terra. A tua terra, quem vai possuir vai ser os do deserto. E aqueles que estão agora possuindo a terra do meu povo, será então expulso, sairão daí. Aqueles que estão cativos do exército dos filhos de Israel e os cananeus irão até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Safarade possuirão as cidades do sul. Aqui ele está mostrando todo o território de Israel, mostrando como a cada ponto o Senhor irá colocar o seu povo de volta naquele local. Mostrando que o Senhor irá tirar o povo do cativeiro babilônico e o colocará de volta na sua própria terra. Nós estamos pregando no texto de Marcos e vemos como o Senhor Jesus Cristo, ele andou por toda essa região pregando o Evangelho, e vimos como ele ia de um lado a outro do mar. Quando ele foi na região de Sarepta e andou por todos esses locais, e no versículo 21 ele diz: salvadores hão de subir ao monte Sião para julgar o momento de Esaú, e o reino será do Senhor. O Senhor estava mostrando tudo isso, tanto para Edom, quanto para os israelitas, para que eles entendessem isso. O reino não era de Edom, não era dos babilônicos, nem era de Israel. Tudo
pertence ao Senhor. Tudo pertence a esse Rei. Cristo, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele menino que viria, é apontado aqui como um Salvador. Aponta para a salvação que viria em Cristo. E o Senhor estava mostrando isso a eles e para todas as nações. Esse Salvador, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores. E eu quero que você entenda, meu irmão, algo extremamente importante. É que, mesmo em nossa segurança, muitas vezes podemos achar que estamos em fendas, em locais altos e inalcançáveis, ou estarmos como o povo de Israel estava nesse momento, sem esperança, cativos. O Senhor estava mostrando a mesma coisa para os dois povos, tanto para os inimigos, como para os seus servos. É que Ele é Rei, que Ele reina, que Ele está no seu trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Para encerrarmos, eu quero pedir que você volte o seu olhar no Salmo de número 2. Conhecemos esses salmos, temos cantado ele em alguns momentos. Que o que está acontecendo aqui nessa profecia de Obadias é justamente o que nós vemos no Salmo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, que é de onde ele falou que viria a justiça. Aí no versículo 10, ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízos da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse salmo traz para nós justamente aquilo que está acontecendo em Obadias e nos faz entender que, por mais que reis se levantem, o Senhor no céu zomba deles. E ele fala: reis, sejam prudentes, juízes, se deixem ser advertidos, beijem o filho para que ele se não irrite, se submeta ao filho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados os que se refugiam no Senhor. O nosso refúgio está em Deus. O nosso refúgio está em Cristo. E que nós possamos cada vez mais nos voltar a debaixo do cuidado, dos decretos, da soberania e do cuidado desse Deus. E que possamos, na exposição desses livros, desse livro, aprendermos mais sobre a soberania de Deus, como o Senhor, Ele julga, como o Senhor, Ele trata os pecados, mas como a redenção e esperança nas promessas desse Senhor. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia.